Saudamos a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para juntos estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a Deus por Ele nos permitir termos estes encontros com vocês todos os dias. Somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia, que compartilham esses estudos, vocês que nos escrevem dizendo que gostam de acompanhar os comentários que fazemos aqui a cada dia. E nós sempre estamos aqui nos lembrando de vocês em nossas orações. Nós queremos também agradecer a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que clicam no dedinho de joinha. Isso faz com que o canal suba no ranking e ele pode ser visto por outras pessoas que estão lá no YouTube acessando, procurando alguma coisa, então encontram no canal Hora Tranquila e o Espírito Santo pode trabalhar na mente e no coração de quem estiver ouvindo por um acaso, e fruto do seu clique lá no dedinho de joinha. Nós vamos ter muitas surpresas nos céus. Nós vamos conhecer pessoas lá que se converteram, aceitaram a Jesus, e da maneira que às vezes nós pensávamos que não fazia qualquer importância nós clicarmos no dedinho de joinha ou não, mas através desse clique algumas pessoas, claro, estarão nos céus. Que Deus nos abençoe. Queremos agradecer a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos um alô para o Anselmo William Kepler, é de Portugal. Valdemir Hoffman é de Iuna, no Espírito Santo. Niege Gomes é de Paulista, em Pernambuco. Fátima é de Goianésia, Goiás. Roseli Menezes é de Areia Branca, em Sergipe. Esmeraldo Carlos é de Moçambique. E todos os demais que nos escrevem agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai, aqui estamos uma vez mais, juntamente com os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs, para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender e colocar em prática em nossa vida. Perdoa, Pai, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos finalizar o estudo da semana e foi um estudo bem interessante, não é? Onde nós relembramos a história de Jacó e Esaú e também relembramos aquele sonho de Jacó, da escada, não é, que ele teve, onde anjos subiam e desciam, e lá no topo, lá em cima estava Deus, e Deus se manifestando ali para Jacó, que estava fugindo porque havia enganado seu pai, enganado seu irmão, estava jurado de morte, e Deus disse para ele que estaria com ele, que ele seria próspero, abençoado, e assim aconteceu. E o que nós aqui vemos é que mesmo quando nós pecamos, Deus ele não nos abandona. Deus ele está pronto a nos ajudar, a nos levantar. Deus está pronto para fazer com que nós continuemos nessa caminhada. Nós não deveremos, amigos, amigas, irmãos e irmãs, desistir da nossa vida espiritual por erros que nós cometemos em nossa vida e por pecados que nós praticamos. Nós temos que pedir forças a Deus, poder, para nos libertar da escravidão do pecado. É claro que nós continuaremos sendo pecadores até quando Jesus voltar, enquanto nós não tivermos o nosso corpo transformado, num abrir e piscar de olhos, de um corpo corruptível para um corpo, de um corpo corruptível para incorruptível, de um corpo mortal para imortal. Nós temos que ter a certeza que mesmo sendo pecadores, nós estaremos com Cristo na eternidade. É pela graça que nós somos salvos, então não desista, não desanime. Continue nesta caminhada. Não se importe com o que as pessoas falam, porque o ser humano é assim. Só vê o lado errado da pessoa, não vê o lado bom, não vê as qualidades, só vê os defeitos. E então muitas pessoas olham, para alguém e dizem assim, olha lá, aquela pessoa aqui na igreja, nossa, ela faz isso, ela faz aquilo. Não se importe com as pessoas, tenha o seu relacionamento com Deus. Irmãos, não é a igreja que vai nos salvar, é Jesus quem nos salva. Nós precisamos ir à igreja, temos que nos congregar, mas não é a igreja que nos salva. Ali é um encontro de pecadores redimidos. Claro que todos ali dentro da igreja são pecadores, mas redimidos pelo sangue de Jesus. Continuaremos com essas tendências erradas e más em nossa vida? Não tem como nos livrarmos disso. É a tendência pecaminosa que herdamos do pecado de Adão.
mas Deus ele está conosco. Quando nós o buscamos, ele se manifesta e ele nos perdoa e ele nos aceita. É o exemplo que nós estudamos essa semana de Jacó. Como nós vimos durante essa semana, Rebeca estava grávida e dentro dela ela sentia que havia, alguma coisa que acontecia que não era normal. E Deus disse para ela: olha, são duas nações que estão dentro do seu ventre. Eles serão rivais. E o mais velho vai servir ao mais novo. E Esaú nasceu primeiro e logo depois nasceu Jacó, segurando, diz aqui a Bíblia, segurando o calcanhar. E esse segurar o calcanhar aqui é que significa o nome Jacó, enganador. Vejam como a palavra de Deus quando nós estudamos, nós vamos entendendo, por que está escrito essas coisas na palavra de Deus. Deus ele tem um propósito em tudo. Acontece, irmãos, que Jacó ele fugiu. Nós já comentamos essa semana, vamos apenas falar algumas coisas aqui rapidamente. Jacó ele fugiu, orientado por sua mãe, para a terra do seu tio Labão. Ele teve esse sonho, da escada, e ali então, naquela pedra que ele usou como travesseiro, ele, quando acordou pela manhã, colocou aquela pedra em pé, ungiu com azeite e disse que ali era a casa de Deus, a porta dos céus, e ele não sabia. Então, é o que nós temos dito aqui. Deus, ele está presente em todos os lugares, em todas as situações. Não é somente na igreja que Deus está presente. Muitas pessoas dizem assim: eu vou ali me encontrar com Deus, quando está indo para a igreja, não é? Não, encontrar com Deus é em todo momento, aqui onde eu estou, aí onde você está, Deus está aí, nós estamos tendo um encontro com Deus. Então, como quando Deus se encontrou com Moisés lá no Monte Sinai, naquela sarça ardente, aquele Monte Sinai também se chama Monte Horebe. Ali, Deus falou para Moisés: tira os sapatos, porque você está num lugar santo, quer dizer, a presença de Deus estava ali. E era costume daquele povo naquela época, quando ia adorar um deus pagão que eles tinham, tirar os sapatos para adorar. E então, como Moisés conhecia esse costume, Deus disse para Moisés: tire os sapatos, porque você está num lugar santo. Então, ali onde Jacó teve esse sonho, ele disse que era a porta dos céus, a casa de Deus, era um lugar santo. E ali Jacó fez aquele compromisso com Deus, uma promessa, que se ele tivesse a certeza da presença de Deus em sua vida, nessa sua caminhada, nessa sua jornada, se ele tivesse lugar para morar, comer e beber, dormir, ele seria fiel a Deus. E assim aconteceu. Deus abençoou. Jacó ele foi próspero. Interessante que ele trabalhou 14 anos, pelas duas filhas de Labão, porque ele queria Raquel. O pai Labão deu Lia primeiro, que era a mais velha, e depois então deu Raquel. E com essas duas mulheres e mais as duas servas que elas cederam para Jacó, ele teve os 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Vejam que Abraão, ele também teve 2 filhos, Ismael e Isaque, além dos 6 depois que ele teve com Quetura, Então, desses 2 filhos, Ismael e Isaque, saíram 2 linhagens, Uma temente, obediente a Deus, e a outra procurando fazer a sua vontade. Agora, Isaque também, que é filho de Abraão, tem também 2 filhos, 2 linhagens, Jacó e Esaú. Jacó, ele permanece fiel, obediente a Deus, enquanto Esaú procura viver sua própria vida. E assim acontece com muitas famílias. Temos filhos e cada um escolhe, depois que cresce, toma suas decisões. É claro que isso entristece a cada um de nós, os pais, mas nós somos dotados de livre-arbítrio. E Deus, ele respeita o livre-arbítrio. É claro que Deus não quer que ninguém pereça, que ninguém morra sem a salvação, mas Deus respeita, porque ele nos criou com livre-arbítrio. Jacó, então ele fez um acordo com Labão a respeito das ovelhas, que todas as salpicadas, malhadas e pretas ele iria pegar para ele. Era o salário que ele estava recebendo de Labão, e as brancas ficaram com Labão. Deus abençoou tanto
a Jacó, as suas ovelhas, elas procriaram tanto que Jacó ele fez ali uma fortuna com esse rebanho. E vejam que a Bíblia nos diz, eu não citei essa semana, mas vocês podem ler ali no capítulo 31, Jacó ele usou umas varas, né, de árvores, e essas árvores ele deixou os galhos marcados, né, como que tirando uma parte daquela casca que envolve a vara ou o galho, e aí ficava aquelas varas ali tipo malhadas, salpicadas. E o rebanho, quando ia beber água, via essas varas, e isso fazia com que o rebanho sempre procriava animais salpicados e malhados. E todos esses salpicados e malhados era o salário de Jacó. E aí foi quando surgiu um conflito entre os filhos de Labão e Jacó, e Labão também começou a olhar a Jacó meio assim de lado, mas Deus estava abençoando Jacó, foi um acordo que ele fez e assim aconteceu. E então depois Deus diz para Jacó: olha, chegou a hora de você voltar, se apronte porque você vai voltar para casa. Nós vamos ver isso na próxima semana, falando sobre essa volta de Jacó para a sua terra. E depois teve aquele encontro dele com seu irmão Esaú, que a princípio, né, naquela época atrás queria matá-lo, mas Deus trabalhou, Deus preparou tudo. E nós queremos agradecer a Deus, porque cada um de vocês estão se interessando em conhecer a palavra de Deus, em ouvir a voz de Deus, em fazer a vontade de Deus em sua vida. Não desanimemos. Continuemos firmes, lutando, mesmo que tudo pareça estar acontecendo o contrário daquilo que nós queremos em nossa vida, mas Deus ele tem o controle e Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Então não desistamos, não desanimemos, vamos continuar nessa luta, buscando sempre a presença de Deus em nossa vida e com certeza nós também seremos vitoriosos pelo poder de Jesus em nossa vida. Agradecemos a todos que estiveram conosco esta semana estudando a Bíblia. Retornaremos no domingo para darmos continuidade a esta série Gênesis, o princípio da criação, e vamos então falar sobre Jacó, tendo aí o seu nome mudado para Israel. E queremos desejar a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, um feliz sábado, um bom final de semana. E não nos esqueçamos que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.